Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse conteúdo a gente traz o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta terça-feira, dia 17 de setembro de 2024, com muitos destaques ainda na repercussão da vitória colorada. Ontem contra o Cuiabá, uma goleada de 3-0 no estádio Beira-Rio. A reação de Ener Valencia chamou a atenção dos torcedores e também nos bastidores do clube. O apoio que foi feito ao atacante equatoriano. A gente traz detalhes da situação de Oscar, porque o staff do atleta voltou a se manifestar. Tem chance de um retorno ao Internacional? Filipão falou sobre a possibilidade de trabalhar no Colorado e também os cálculos para título brasileiro para o Colorado e também classificação na Libertadores e na Sul-Americana. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. É claro que esse conteúdo e todos os outros tem o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito e sair brincando lá na KTO, tá certo? Gente, o Internacional de folga nesta terça-feira, depois da vitória de ontem por 3-0 contra o Cuiabá. Esse meio de semana agora é dedicado às rodadas de quartas de final de Sul-Americana e também de Copa Libertadores da América. O Inter folga hoje, se representa amanhã, quarta-feira, 13h30 da tarde, no CT Parque Gigante. Começa a preparação pensando no São Paulo e no Bragantino. Uma mini maratona do Inter aí, que vai ficar aí 5 dias lá no estado de São Paulo, porque o Inter joga no domingo, dia 22, no Morumbi, contra o São Paulo, que vai estar entre os jogos das quartas de final da Libertadores contra o Botafogo. E aí na quarta, que vai ter rodada de Libertadores, enfim, outros jogos importantes, o Inter vai enfrentar o Bragantino por rodada atrasada do primeiro turno. E aí vai faltar só o Flamengo daqueles 5 jogos atrasados que o Inter tinha. Então o Inter vai sábado para São Paulo, joga no Morumbi domingo contra a equipe de São Paulo do Zubeldia no Morumbi, vai logo depois do jogo para Atibaia, ali 1h30 de São Paulo, fica em Atibaia, que é próximo de Bragança, e vai se preparando para o jogo de quarta-feira contra a equipe do Red Bull Bragantino. Gente, ainda na repercussão do que foi a vitória do Inter ontem, tem chamado a atenção um pouco da reação do Ener Valencia depois do gol, o golaço do Gabriel Mercado, que foi o segundo gol da vitória por 3-0 contra o Cuiabá. A gente falou muito nas últimas semanas sobre um Ener Valencia mais abatido. Isso se confirmou até por algumas informações que a gente chegou e recebeu nos bastidores do Inter, daquele jogo até que foi uma vitória, se não me engano, contra o Juventude, que o Ener Valencia acaba nem saindo do banco para comemorar com os companheiros, ele fica sentado mais abatido porque não estava bem na partida. Tudo isso acabou sempre repercutindo e também repercutiu agora positivamente o Ener Valencia comemorando com uma cara meio impressionada com o golaço que foi do zagueiro Gabriel Mercado ontem no Beira-Rio. E parece começar essa mudança de ares para o atacante equatoriano. Ele voltou a marcar pela seleção do Equador depois daquele pênalti perdido contra a Argentina nas quartas de final da Copa América. Falta voltar a marcar com a camisa do Inter, mas ontem entrou empenhado. A torcida do Inter cantou o nome do Ener Valencia, vibrou quando ele entrou em campo e aplaudiu muito. Teve bandeira, faixas em homenagem ao Ener Valencia, tentando levantar esse astral do atacante do Internacional. Gente, agora eu quero falar aqui sobre Felipão, tá? Porque o Felipão deu nas últimas horas uma entrevista para a Rádio Guaíba e ele falou, primeiro, sobre estar torcendo pelo Roger Machado nesse momento dele comandando o Internacional, e falou que sim, trabalharia no Inter. Tem muito esse debate, né? Por exemplo, o Roger era um cara que estava tá na calçada da fama do maior rival, tá na calçada da fama do Grêmio e não teve problema, veio trabalhar no Internacional. Como é que seria pro Felipão, que é um cara que, tudo bem, que é muito identificado com o Grêmio, campeão, ídolo do Grêmio, mas que é um cara que tem história muito no futebol brasileiro, técnico pentacampeão do mundo, comandou diversos clubes, ganhou diversos títulos também no Palmeiras, outras equipes. E ele falou sobre isso. Ele disse o seguinte: eu tô torcendo pelo Roger e pelo Paulo Paixão. São duas pessoas que viveram comigo e que eu devo muito. E tomara que o Colorado vá sempre bem. O Roger não é gremista, ele é profissional. Assim como eu sou profissional. Se eu tivesse que ir para o Internacional, iria de coração e faria o melhor trabalho possível. Isso está repercutindo pra caramba em relação ao Felipão, que é ídolo do Grêmio, também está lá na calçada do Grêmio, assim como o Roger, e falou que não teria problema nenhum em trabalhar
no Internacional, e obviamente isso acaba repercutindo, porque também o atual técnico, aliás, do Internacional é um cara que tá na calçada da fama do Grêmio e tá fazendo um ótimo trabalho até o momento aqui no rival, que nesse caso é o Inter. Gente, agora eu quero falar aqui de matemática pro Inter ser campeão e pro Inter se classificar para a próxima Libertadores. Eu tô pegando os dados que foram calculados e divulgados pela Universidade Federal de Minas Gerais, que é uma das melhores para essas contas aí de futebol nos últimos anos, principalmente em relação ao futebol brasileiro. Para vocês entenderem, tá? A chance de título do Inter hoje é de 0,31%. O Inter está em oitavo na probabilidade de título, bem como está a tabela do Brasileirão. Primeiro é o Botafogo, 54,4%, depois vem o Fortaleza com chance de 19,9%, o Palmeiras com 18,2%, e aí é importante destacar, o Botafogo tem Libertadores e Brasileirão, o Fortaleza tem Sul-Americana e Brasileirão, e o Palmeiras, que está com 18,2%, é o terceiro colocado, tem só Campeonato Brasileiro. Então tem uma grande chance de uma arrancada do Palmeiras, assim como o Internacional está começando a dar a sua arrancada. E aí vem Flamengo, São Paulo, Bahia, Cruzeiro, até que vem o Inter com 0,31%. Eu destaquei no vídeo da tarde, para quem não viu, que título é falado no bastidor do Inter. Depois que você terminar esse vídeo, assistam o último conteúdo aqui do canal que eu falo sobre isso. Bom, chance de classificação para Libertadores. O Inter tá bem, tá? Chance de 32,7% de uma vaguinha na próxima Libertadores, seja por pré ou por vaga direta. O Inter tá ali perto do Cruzeiro, do Bahia, do São Paulo. Vários desses times têm mais de uma competição para disputar. Então, o Inter tá dando uma arrancada aí num momento certo. Tem muita chance de vaga na próxima Copa Libertadores da América. Para fechar, eu quero falar de Oscar, porque eu trouxe um vídeo no final de semana da entrevista do Oscar para a Folha de São Paulo, em que ele falou que avalia uma possibilidade, avalia a chance de retornar ao futebol brasileiro. E ele também falou que tem procuras do futebol brasileiro e do futebol do Catar e de outros mercados também, porque ele não vai ficar na China, ele não vai ficar no Xangai Port, onde ele tem contrato até o final deste ano. O pessoal do Revista Colorada conversou com o staff do Oscar. E eles confirmaram que o Brasil hoje é a terceira opção do jogador, tá? Ele tá com 33 anos, ele ganha um salário que lá bate mais de 10 milhões de reais por mês, porque é um salário que obviamente é pago em dólar e ele ganha lá em dólar, e aí se converter ele ganha para mais de 10 milhões de reais por mês. É um contrato de 140, se eu não estou equivocado, 140, 150 milhões de reais anuais. Então assim, o Oscar vir para o Brasil é muito difícil pelo aspecto financeiro primeiro. Mas ele destacou que ele tem o sonho de voltar à seleção brasileira, que ele se dá bem com o Dorival, que treinou ele aqui, inclusive em Porto Alegre, no Internacional, é amigo do filho do Dorival, que é o auxiliar da seleção, e teria esse sonho, e ele sabe que o futebol brasileiro daria essa visibilidade para ele. Assim, o Inter não está na jogada hoje. O Inter fez um movimento de conversar com o Oscar no final do ano passado. E aí, eu estava agora respondendo uma informação aqui, peço perdão. Mas, o que acontece? O Inter fez esse movimento de conversar com os caras, abrir as portas e não teve ali uma resposta tão positiva, porque ele ainda tinha contrato com o Xangai Port e ia permanecer pelo menos até o final desse ano. Então, assim, hoje o Inter não está negociando e não está na jogada pelo Oscar. E o empresário dele deixou claro para a Revista Colorada. O Brasil é terceira opção do Oscar. A prioridade é futebol árabe e Major League Soccer, que já estão conversando com o jogador, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.